Boa noite, família da fé. Mais uma quinta-feira estamos aqui nesse estudo bíblico. Eu tenho certeza que a cada dia, a cada quinta-feira, nós temos aprendido mais e assim a gente consegue dar lugar ao Espírito Santo, né, na nossa vida. Ele vai trabalhando e assim a gente vai conseguindo entendendo as vontades dele para a nossa vida. Então vamos louvá-lo, vamos engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que a cada dia mais você vai estreitar a sua comunhão e a sua intimidade com Ele. Vamos lá. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue que derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, pois tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia! Esse é o nosso Deus, né?
Príncipe da paz, Deus Emanuel, glória a Deus, Ele está conosco. E essa alegria, né, de saber que Ele está conosco, Ele nos dá essa força que faz a gente seguir em frente, né, que faz a gente continuar no alvo, que é Cristo, seguir em frente, porque Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Glória a Deus por isso. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, o amor de Deus. Glória a Deus por esse ousado amor que nos tirou das trevas, que correu atrás da gente e nos trouxe para o centro da sua vontade. Ficamos aqui com esse louvor. Permaneça aí que agora vai vir uma palavra que vai vir de encontro ao seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar para você sobre o PG. Muito ao contrário do que algumas pessoas pensam, o PG, ele não é um grupo de estudo bíblico, também não é um grupo de oração, também não é um grupo de pregação, para a gente repetir a pregação do domingo. Nós somos um grupo de relacionamento, é para a gente conversar, é para a gente rir, é para a gente brincar, é para a gente ter comunhão. Mas então a gente vai ter comunhão sobre o quê? A gente vai conversar e vai conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre a palavra de Deus, é o que nós temos de afinidade. Então a gente começa, nosso ponto de partida é a pregação de domingo. O que foi dito? O que foi legal? O que você entendeu? No que se aplica na sua vida? A gente se reúne para falar sobre isso. E aí a gente estreita relacionamento, a gente conversa, a gente ri, a gente brinca também no PG, a gente conta novidades, é muito legal. A nossa igreja tem um PG todos os dias da semana, você sabia disso? Menos na quinta-feira. Quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso estudo bíblico. Inclusive, mais de um PG por dia. Você vai procurar aquele que você se adequa melhor e aí você pode participar. Nas nossas redes sociais você vai encontrar todas as salas, os PGs, o ID de identificação, as senhas, e tudo isso acontece através da plataforma Zoom. Então, procure saber nas nossas redes sociais e seja bem-vindo a um PG. Você já baixou o nosso aplicativo? Fique mais próximo da igreja. Com o app, você tem acesso a conteúdos em áudio e vídeo, como as palavras, séries e transmissões ao vivo. O app também é a forma mais rápida e eficaz da igreja lhe enviar mensagens, avisos e lembretes. Então não fique desconectado. E o melhor, acabaram-se as filas. Agora você pode se inscrever para eventos e atividades da igreja. Você pode também realizar doações e ofertas via aplicativo. É mais rápido, prático e fica tudo organizado no seu perfil. Legal, né? E tem mais! Você tem acesso à Bíblia, bloco de notas, notícias, pedidos de oração, grupos. São muitas funções para facilitar o seu dia a dia com a igreja. Então não fique de fora! Baixe agora na sua loja de aplicativos, disponível para Android e iOS. Olá, família da fé, eu quero falar com você sobre algo que vai ser transformador, vai ser abençoador na sua vida. Eu estou falando da nossa semeadura, daquela semente que nós lançamos no reino de Deus e que vai produzir muitos frutos, primeiramente na nossa própria vida. Tudo aquilo que eu lanço no reino de Deus produz um resultado primeiramente na minha vida e não vai ser diferente com você. Essa é a lei da semeadura que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que o homem plantar. E isso também colherá, está lá em Gálatas 6, versículo 7. A questão é que muitos de nós não estamos plantando, mas estamos querendo receber. A gente ora dizendo para Deus: Senhor, me abençoa, Deus, eu preciso, eu tenho contas a pagar, eu tenho sonhos, eu tenho planos, coisas que eu gostaria de realizar. E aí a gente fica orando e pedindo a Deus, mas Jesus já nos ensinou, Jesus já nos deu a chave que gira esse mover da bênção de Deus na nossa vida.
E aí ele veio nos ensinando isso. Olha, em Lucas 6,38 diz assim: deem vocês e vos será dado. Alguém vai dar a vocês boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Outros darão a vocês. Você percebe que à medida em que eu abençoo, eu sou grandemente abençoada, que na medida em que eu cuido, eu sou cuidada, na medida em que eu amo, eu sou amada, à medida em que quanto mais eu me dou, mais eu tenho pessoas se doando também por mim, me atendendo, cuidando de mim. Assim é no reino de Deus, é a lei da semeadura que Jesus está nos ensinando. Então eu quero ensinar você a não reter a sua semente, porque quando você retém a sua semente nas suas mãos, ela vai morrer na sua mão, porque uma semente, para ela germinar, para ela crescer, para ela virar uma árvore frutífera e dar muitos frutos que vai abençoar, que vai alimentar muitas vidas, eu preciso lançar essa semente no solo. E eu estou convidando você hoje a fazer isso, a lançar uma semente no solo, no reino de Deus, na obra de Deus, e ela vai produzir muitos frutos, frutos abençoadores, primeiramente na sua vida e depois na vida de outros a quem Deus quer abençoar, a quem Deus quer alcançar. Pense nisso, aplique isso na sua vida, viva isso. Talvez você diga para mim assim: Ivone, mas eu nunca fui uma dizimista fiel, eu nunca fui um dizimista fiel, eu nunca fui um ofertante fiel. E eu tô sendo abençoada, eu tenho experimentado a bênção de Deus sobre a minha vida. Você tem vivido da misericórdia de Deus, mas Deus tem muito mais para você. Deus não quer só ser um Deus misericordioso com você. Deus quer ser um Deus abundante na sua vida. Deus quer que você desfrute da abundância que Ele tem, da generosidade que Ele tem, das riquezas que Ele tem para derramar sobre a sua vida. E eu estou dizendo isso em todas as áreas, não é só financeira, é na sua área de relacionamentos, é na sua área de saúde, é em tudo aquilo que você precisa para viver bem. Deus é um Deus abençoador e Ele quer derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Não continue vivendo somente da misericórdia de Deus, mas viva da abundância que Deus tem para você. Sua vida vai ser ricamente abençoada quando você tiver um coração liberal para as coisas de Deus. Deus te abençoe e que você viva isso na sua vida todos os dias. Boa noite, família da fé. Eu sou Rossano, líder do Ministério de Família, junto com a minha esposa Simone, e hoje iremos ministrar o estudo da palavra. Hoje iremos nos deter ao Salmo de número 2. Mas antes disso, eu queria orar. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado a Deus por mais uma vez, Pai, Tu nos conceder essa oportunidade, ó Deus, de falar, ó Deus, sobre a Tua palavra, Senhor, de meditar, ó Deus, e fazer com que a Tua palavra, Senhor, frutifique em nossos corações, Pai. Por isso nos abençoa, ó Deus, nos dá uma noite de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos falar sobre o Salmo de número 2, mas não poderíamos falar do Salmo de número 2 sem citar o Salmo 1, que é um salmo bastante conhecido do povo de Deus. Eu vou ler somente aqui os primeiros versículos, só para relembrar esse salmo. E eu tenho certeza que você conhece. É o salmo que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é um salmo quase que didático, um salmo de aconselhamento. O Salmo 1 ele enfatiza a lei de Deus e a importância de guardar e conhecer. Fala também das virtudes e do estilo de vida de pessoas consideradas justas. Já o Salmo 2,
concentra-se na profecia. As pessoas do Salmo 1 se comprazem com a lei, mas as pessoas do Salmo 2, elas desafiam a lei. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança e o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. O Novo Testamento não cita o Salmo 1 em nenhum momento, em nenhuma passagem. Já o Salmo de número 2 é citado em pelo menos 18 vezes no Novo Testamento. E é um salmo messiânico, porque o salmo messiânico é aquele salmo que faz referência a Jesus, a sua vida, a sua vinda, a sua morte, a sua missão. Então, o salmo se torna messiânico quando ele é citado no Novo Testamento, tratando de Jesus Cristo. O salmo de número 2, ele também é um salmo real, pois trata da coroação de um rei de Israel e da rebelião de algumas nações vassalas que desejavam se libertar. Os salmos 18, 20, o 21, o 45 falam de um casamento real. Já os salmos 72, 89, 110, 101, 144 também são salmos reais. De acordo com Atos 4:25, este salmo foi escrito por Davi, de modo que é possível ser decorrente dos acontecimentos relatados em 2 Samuel 5, do 17 ao 25. Esses acontecimentos de Samuel era quando Samuel já estava idoso e os seus filhos, Joel e Abias, eles não seguiam os mesmos passos do pai. E o povo pede a Samuel um rei. E Deus resolve atender. Deus resolve atender o pedido desse povo que clamava por um rei. Mas Israel sempre foi governado por Deus. Sempre foi governado diretamente pelo Senhor, por meio de profetas e de juízes, até que a nação pediu um rei. O Senhor sabia que isso aconteceria. Já lá em Gênesis 17:6, Deus fala através de Abraão, surgiriam nações e reis. E Deus fez todos os preparativos. Saul não foi escolhido para fundar uma dinastia, pois o rei viria da tribo de Judá, e Saul era da tribo de Benjamim. Davi era o homem que Deus tinha escolhido para instituir a dinastia, que ao seu tempo daria ao mundo o Messias. Porém, o Salmo 2 e 2 Samuel 7 vão muito além de Davi e de seus sucessores, pois tanto a aliança quanto o Salmo falam de um reino universal e de um trono estabelecido para sempre. Um reinado que só pode se cumprir em Jesus Cristo, o Filho de Davi. Alguns salmos são feitos para serem vistos, como o Salmo 144, o 130 ou 133, o 114, por exemplo, ele diz: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Esse é o salmo que a gente fala que é um salmo para ser visto, porque ele fala de fenômenos assim naturais, coisas que aconteceram na natureza. Na verdade, fenômenos sobrenaturais acontecendo na natureza.
Outros salmos são para ser sentidos. São salmos que falam de sentimentos da alma humana naquele momento, da alma de Davi. Em vários momentos ele se rasga na presença de Deus, ele expõe de uma forma muito verdadeira aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava sentindo. Alguns salmos são para ser ouvidos. Nós vamos dar exemplo desse salmo que é para ser ouvido. Bom, nós já falamos sobre os salmos que precisam serem vistos, sobre os que precisam ser sentidos, mas alguns precisam ser ouvidos. E é o caso do Salmo 2, porque o Salmo 2 ele é um registro de 4 vozes. A primeira voz é a voz das nações, a segunda voz, a voz de Deus, o Pai. A terceira voz é a voz do Filho, Jesus. E a quarta voz, a voz do Espírito Santo. Nós vamos ver cada verso desse em detalhe para que você entenda o Salmo 2 até do momento que ele foi escrito e da validade dele até hoje para nós, para todas as nações e para o povo que aguarda a volta de Jesus. O Salmo 2, a voz das nações, na verdade, é uma conspiração. No início, diz assim: por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. É um salmo atual, se a gente for ver a atual conjuntura e as perseguições que já se iniciam em alguns países da África ou da Ásia contra tudo que procede de Deus. Bom, ao fazer essa pergunta nesse salmo, Davi não espera uma resposta, pois, na realidade, não existe resposta. Trata-se antes de uma expressão de admiração, ao pensar em tudo que o Senhor fez pelas nações, como foram capazes de se rebelar contra ele. Deus havia suprido suas necessidades básicas, havia guiado, havia guardado com vida e enviado um Salvador para oferecer perdão e vida eterna. No entanto, desde a Torre de Babel até a crucificação, até a crucificação de Cristo e o Armagedon, a Bíblia registra as rebeliões tolas e inúteis da humanidade contra a vontade do Criador. Os reis e outros governantes menores formam uma conspiração para romper os vínculos que o Senhor havia estabelecido para o próprio bem deles. Vemos aqui o retrato de um animal obstinado e enfurecido, tentando romper as amarras que prendem o jugo ao seu corpo. Liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a Deus e fazemos a sua vontade. Liberdade sem autoridade é anarquia, e a anarquia é destrutiva. Certa vez eu vi uma pichação que dizia: toda autoridade destrói a criatividade. Pô, que tremenda asneira! Justamente a autoridade que libera e desenvolve a criatividade. Quer seja de um músico, de um atleta ou de um cirurgião, sem sujeição à autoridade da verdade e da lei, é impossível haver criatividade verdadeira. O teólogo inglês Peter Taylor Forsyth escreveu: a primeira obrigação de toda alma não é encontrar sua liberdade, mas sim seu Senhor. Porém, essas nações não estão se rebelando contra Deus.
num sentido abstrato, estão desafiando o Messias. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A única coisa sobre a qual essas nações concordam entre si é: não queremos que este reine sobre nós. O termo Messias vem de uma palavra hebraica que significa ungir. O equivalente em grego é Cristo. No Antigo Testamento costumava-se ungir os reis e também os profetas e os sacerdotes. Jesus disse que o mundo o odiava e que também odiaria aqueles que o seguissem. O verbo levantar do versículo 2 significa preparar para a guerra. As consequências dessa rebeldia contra Jesus e seu Cristo são descritas em Romano 1,18 e não são nada agradáveis. Já nos versículos de 4 a 6, nós lemos: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu o constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A voz de Deus, o Pai, nesses versos de 4 a 6. A cena tranquila do céu é um contraste e tanto com a cena turbulenta na terra, pois Deus não está preocupado nem com medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra ele. Simplesmente ri deles com menosprezo. Afinal, para Deus, até os maiores governantes não passam de grama a ser cortada. As nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Isso está em Isaías 40, versos de 6 a 8, e em Isaías 40, de 12 a 17. Nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça e as está chamando a crer em seu Filho. Um dia, porém, Deus lhes fará em sua ira e enviará julgamentos terríveis sobre o mundo. Se as pessoas não aceitarem o julgamento de Deus pelo pecado na cruz e crerem em Cristo, terão de aceitar o julgamento de Deus sobre si própria e seus pecados. Foi Deus quem deu o trono em Sião a Davi, e foi Deus quem lhe deu vitórias em suas batalhas contra os inimigos de Israel. No entanto, isso tudo é apenas um retrato de uma coroação ainda maior. Deus declara que existe apenas um verdadeiro rei, seu Filho, que se encontra sentado num trono de glória. Jesus Cristo é rei, é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje Israel não tem rei, mas há um rei entronizado na celeste Sião. É impossível compreender a mensagem desse salmo sem identificar nele a presença de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização em glória, sua volta e seu reino de justiça sobre a terra. Agora vamos ver os versos de 7 a 9, que diz assim: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Isso é a voz do Filho. Quem fala agora é o rei entronizado. E ele anuncia o que o Pai lhe disse, a declaração: proclamarei o decreto. Informa os rebeldes de que Deus governa sobre sua criação
por meio de decretos soberanos. Não pede um consenso, nem faz votação. Os decretos de Deus são justos e ele nunca erra. De acordo com Atos 13:33, o versículo 7, refere-se à ressurreição de Cristo, quando foi gerado da sepultura em glória, em Romanos 1:4 e Hebreus 1:5 e 5:5. No Antigo Oriente, os reis eram considerados filhos próximos dos deuses, mas Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. No batismo de Jesus, o Pai fez alusão ao versículo 7 e anunciou que Jesus era o seu Filho amado, como nós já falamos lá em Mateus 3,17, quando Jesus estava se batizando, uma voz vem do céu e diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Né? Então, o Pai prometeu ao Filho vitória absoluta sobre as nações, o que significa que um dia ele governará sobre todos os reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu essa honra em troca de sua adoração, mas Jesus recusou. O governo de Cristo será justo, porém firme, e se as nações lhe fizerem frente, ele as esmagará como vasos de barro. Na antiguidade, antes de sair para a batalha, os reis do Oriente costumavam participar de um ritual no qual se quebravam vasos de barro que simbolizavam o exército inimigo, garantindo desse modo a ajuda dos deuses para derrotá-los. Jesus não precisa desses rituais, pois esmaga o inimigo completamente. Jesus é Deus, Jesus é Rei e Jesus é conquistador. Nos últimos versos, que a gente vai dizer assim, são os versos da oportunidade que Deus dá quando o Espírito Santo fala. Os versos 10 e 12, os versos finais do Salmo 2, diz: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Diante do decreto do Pai e do julgamento prometido, bem como da entronização vitoriosa do Filho no céu, a coisa mais sábia a fazer é se entregar a Cristo e crer nele. Hoje o Espírito de Deus fala à humanidade e roga aos pecadores que se arrependam e se voltem para o Salvador. Observe que nos versos 10 e 11, o Espírito fala primeiro aos reis e líderes, e depois, no versículo 12, se dirige a todos, instando-os a crer no Filho. O Espírito começa seu apelo com os líderes mundiais, pois estes devem prestar contas a Deus pela forma como governam o mundo. Romanos 13 diz que toda autoridade ela é constituída por Deus, mas haverá um juízo sobre essas pessoas que exerceram autoridade. Um dos principais motivos de o povo estar enfurecido contra Deus é que toda essa gente foi incitada por seus líderes. São ignorantes, pois seguem a sabedoria deste mundo e não a sabedoria que vem de Deus. Orgulham-se daquilo que pensam, mas na verdade não sabem coisa alguma sobre as verdades eternas. Como podem aprender? O versículo 10 aconselha:
deixai-vos advertir pela palavra de Deus, sendo que o verbo advertir, nesse caso, também pode significar instruir. Quanta bondade do Senhor salvar os pecadores antes de revelar sua ira. Uma vez que o Espírito Santo instruiu a mente, apela para a vontade e chama os rebeldes a servir a Deus e a deixar seus pecados. Os verdadeiros cristãos sabem o que significa ter um coração cheio de temor e, ao mesmo tempo, de alegria. O amor pelo Senhor lança fora todo medo pecaminoso. 1 João 4,18 diz que o amor lança fora todo medo, mas aperfeiçoa o temor piedoso. Amamos nosso Pai, mas ainda assim respeitamos a sua autoridade. O terceiro apelo é dirigido ao coração e pede amor submisso pelo rei. No mundo antigo, os governantes vassalos demonstravam submissão ao seu rei beijando a mão ou a face dele. Judas beijou Jesus no jardim, mas foi um gesto sem qualquer significado. Trata-se aqui do beijo da submissão e até mesmo da reconciliação. O Espírito encerra com uma palavra de advertência e uma palavra de bênção. A advertência é que esse rei amoroso também pode irar-se e revelar seu santo furor súbita e inadvertidamente. O tema da ira é relacionado ao Pai e ao Filho. O Salmo 1 começa com a designação bem-aventurado e o Salmo 2 encerra com a bem-aventurança prometida a todos que creem no Filho de Deus, promessa que continua em vigor. Que essa pequena palavra sirva-nos de reflexão e sirva-nos de consolo perante a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos países o têm negado, o têm rejeitado. Cada vez nós vemos uma perseguição perante todas as coisas que fazem menção ao nome do Senhor, ao seu senhorio, ao seu reino. Mas nós não somos esses que retrocedem. Por isso, eu quero te pedir, curve a sua cabeça e vamos orar para que Deus continue nos abençoando. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Pai, porque Tu fala conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduz à verdade, ó Deus, nos conduz ao Teu reino, Pai, um reino de paz, um reino de amor, ó Deus. Pai, que Tu continue nos amando, Pai, que Tu, ó Deus, continue, Pai, trazendo aos nossos corações, Pai, a verdade que somente o Teu Filho pode revelar a nós, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai, e nos faz, ó Deus, Pai, entender, Pai, que somente a salvação vem de Ti, ó Deus. Pai, muito obrigado, nos guarda e nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe rica e abundantemente.